no Velho Testamento. Depois de Oséias, Joel 1. Aleluia. Glória a Deus. Joel 1. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus filhos, e aos filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Faz de mim a vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-se a toda e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os inteiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei. Ministros do altar, entrai e passai vestidos de saco durante a noite. Ministros do meu Deus, porque as ofertas de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia a proibição. Congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus. E clamai o Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação de Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado diante dos vossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de vosso Deus, a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Versículo 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém? Vamos estar orando mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra, que tu ministres, Senhor, conforme a tua vontade, que tu nos dê sabedoria e direção, Pai. Assim eu te apresento em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Primeiramente, nós vimos aqui o profeta Joel, um profeta a qual não sabemos muito da sua história na Bíblia, porque não fala da sua genealogia, também não fala da sua história, mas sabemos aqui que todos os homens que estão na Bíblia foram direcionados pelo Espírito Santo, e Joel era um homem também direcionado por Deus. Sabemos aqui que a palavra fala que ele é filho de Petuel. E nós vimos primeiramente nesse texto que Joel, ele passava um momento, talvez ali, um dos piores momentos da terra, vamos dizer assim. Esse texto ele é extenso porque ali nós entendemos que Joel, assim usado por Deus, ele faz um apelo à humanidade. Ele faz um apelo a todos, sem distinção de raça, sem distinção de religião, sem distinção de se era a igreja, se não era. Joel ele cita inclusive os animais, a terra. Repare que se nós formos ver primeiramente, no versículo 2, Joel, primeiramente ele diz assim: ouve isto, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. E repare que ele vai dizendo isso para que não somente os idosos daquela época, mas que os filhos dos filhos de todas as gerações prestassem atenção no que Joel estava falando. O que me chama a atenção aqui primeiro, igreja, é que é um tempo aqui de calamidade. Repare que é um tempo aqui
de sequidão. Não era tempo bom, não. E o que me chama mais atenção é que o povo, ele não tinha percebido. Sabe por quê? Porque o povo, nós seres humanos, nós estamos acostumados a vivermos um dia após o outro como se fosse automático. A gente tem hoje, infelizmente, a mídia, ela influencia. E claro, naquela época o que acontecia? As pessoas, elas viviam o seu dia a dia. Só que isso faz com que elas também acreditassem que aquilo era natural. E Joel, então, ele é usado por Deus primeiramente. E repare que primeiro o que Joel faz? Ele chama a todos para ouvirem a mensagem de Deus. O que nós entendemos isso nos dias de hoje é que eu percebo que Deus, ele tem se preocupado dia após dia, geração em geração, para que o povo preste atenção nele. Preste atenção no que está acontecendo. Preste atenção na terra. Repare aqui que ele chama todas as gerações. E ele diz algo, primeiro, ouçam o que Deus tem falado. Uma das coisas que nós temos que aprender, igreja, é ouvir a Deus. Porque nós só queremos falar. Repare que nós, numa oração, se nós orarmos 10 minutos, nós não ficamos 2 minutos em silêncio e dizer, agora fala, Senhor. E o mais interessante é que quando Deus fala, muitas vezes não queremos ouvir. Só que Deus, ele é tremendo. Ele sempre se preocupou com a humanidade. Ele sempre amou a humanidade. E em tudo tem um propósito. Aqui quando a situação começa a ficar caótica, quando nós vimos mais adiante ali no texto que começa a acontecer que a própria semente da terra se seca. Porque se a semente não germina, não há comida. Se os rios secam, não há água. E repare que tudo começa por esses dois elementos. E sem os dois, a vida na terra não existe. Só que na verdade existia o que ali, igreja? Diga, existia um propósito. Repare que em tudo que estava acontecendo, Joel então chama o povo a se acordar. A se acordar e verem o que estava acontecendo. Ele chama todas as gerações, ele diz, ei, anciões, senhores, senhoras, filhos, netos, sejam quem for, venham primeiro aqui. E ali em cima ele fala também, despertai, ébrios, embriagados, todos. Despertai e prestem atenção no que o Senhor Deus está falando. Repare que nada acontece por acaso. Deus não trabalha com acasos, meu irmão. Deus não trabalha com obra do acaso. Deus não trabalha com sorte. Tudo há um propósito. E naquele tempo havia um propósito daquela situação. E talvez hoje exista um propósito também de quase um ano nós vivermos uma calamidade mundial. Só que da mesma forma que Joel falava com Deus, Deus tem usado os seus homens, as mulheres, Deus tem usado ministros para que ouçam o que o Senhor tem falado. Repare que Joel, ele chama a todos. Ele não fala para a igreja do Senhor, ele não fala no templo do Senhor. Ele diz, ei, todas as gerações se preparem. Reparem que os animais, a lagarta, ele diz ali, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. Ele estava, em outras palavras, ele está dizendo, ei gente, acorda, porque está acontecendo algo que não é normal. E acredito que Joel chega em meio aos outros e diz, despertai-vos, acordem. Acordem, por quê? Porque havia um propósito daquilo ali acontecer. Só que Deus, ele permite que as coisas aconteçam. Porque Deus sabe, igreja, ele conhece o nosso coração. Infelizmente, se Deus sabe que fulaninho, ciclaninho não vai ouvi-lo de uma forma, ele permite. Ele permite que as coisas aconteçam, sabe por quê? Porque ele quer que as pessoas se voltem.
As situações ali eram difíceis, repare. E ele diz ainda mais, ele fala ali, no versículo 9, ficou cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor estão entristecidos. Ou seja, era uma situação que não existia felicidade na terra. Era uma situação em que, se nós formos ver, a Bíblia diz ali, à frente, que os lavradores estavam também, o quê? Envergonhados. Aí eu digo para você, meu irmão, enquanto há água, enquanto a semente está germinando, é muito bom, mas é hora que parar. E é hora que parar. Será que nós paramos para pensar nisso? Repare que os tempos são iguais aos tempos de Joel ali. Não muda muita coisa, não. E a palavra diz que os manjares e a liberação dos sacerdotes não era mais feita porque os próprios sacerdotes estavam entristecidos. Sabe por quê? Porque não havia como haver festa. Não havia como falar em vitória vendo um povo, um mundo descendo ladeira abaixo. Só que Deus, ele usa Joel para usar uma mensagem para toda uma humanidade. E talvez se nós dessemos ouvidos a esta mensagem lá por março, quantas coisas teriam sido livradas. Ao invés de muitas vezes estarmos orando de uma forma errada, é pedir a revelação do Senhor do que está acontecendo. Repare que Joel, então, o que ele faz? Ele chama o povo, primeiramente aqueles que estão fora da igreja, e anuncia: ouçam o que eu tenho a dizer. E aí eu faço uma pergunta: com o que nós nos preocupamos hoje? É em dizer isso às pessoas, hein? Ouçam, preste atenção, Jesus ama você e volta para Deus. Repare que Joel primeiro, ele foi a um povo e anunciou o que estava acontecendo. Ele mandou os embriagados, os que bebem vinho, como diz a Bíblia, para que eles despertassem também. Porque não era algo natural, mas havia um propósito. E talvez nos dias de hoje, as pessoas querem que seja algo natural que estamos vivendo, mas não é natural, meu irmão. As pessoas querem usar um exemplo de uma cidade, mas se você olhar o mundo todo, isso não é natural. Se você olhar, existem muitas catástrofes acontecendo que a mídia não mostra. Isso não é normal. Mas talvez você parou para pensar o porquê que isso está acontecendo. Qual é o propósito disso tudo acontecer? E repare que Joel chama a todos, ele diz depois, inclusive os sacerdotes estão entristecidos. E depois ele fala: o campo está assolado e a terra triste, não tinha nada. Era uma miséria total. Só que aí eu me pergunto, será que precisava acontecer isso? Não. Claro que não, meu irmão. Só que infelizmente o coração do homem se voltou para as coisas desse mundo. Desde Adão e Eva, hoje eu falava para os jovens, desde Adão e Eva, nós herdamos o DNA deste mundo. E isso nos separou de Deus. Nós nos voltamos para Deus, mas ao mesmo tempo adoramos as coisas deste mundo. Repare, não estou falando que não é errado você não ter uma casa, não ter um carro, não é nada disso. Eu estou dizendo que a prioridade das coisas, elas deixaram de ser primeiro para o reino de Deus, para depois as desse mundo. E aqui o tempo era igual. Só que chegou uma hora que Deus esgotou. E não tinha o que fazer para chamar a atenção do mundo. E repare que ele fala mais adiante sobre os lavradores, ele fala que a própria vide secou, ou seja, não tinha saída para o povo. E se nós tivermos dinheiro e não tivermos alimento, qual é a saída? Parou para pensar qual é o fundamento do Bill Gates, milionário, trilionário, sei eu,
se não tiver comida na terra? Você parou para pensar? Do que vale juntar dinheiro se você não tiver um hospital para entrar? Eu li uma mensagem hoje que achei interessante, que falava sobre isso. Que nós usamos a vida para juntar dinheiro e depois o dinheiro se gasta para ter a vida de volta. E repare, mais uma vez, não estou dizendo que é errado trabalhar, não estou dizendo que é errado adquirir. Não interprete mal. Mas os valores não podem ser trocados. Os valores. E aqui, quando o povo começou a deixar Deus de lado, as coisas começaram a acontecer. Talvez você diga, eu ainda não tenho nenhum problema. Glória a Deus. Só que a nossa missão é dizer, ei, acorda. Desperta. Repare que há um propósito, meu irmão. Você lembra daquela nuvem de gafanhotos? Todo mundo disse que era normal na mídia. Quando é que você viu isso? Eu tenho 40 anos, nunca vi isso. Normal? Você está entendendo? Nós somos levados pelas coisas que nos são passadas para que venhamos viver um mundo automático. Só que eu tenho algo a dizer para você, que a palavra do Senhor, ela não é primeiramente para as coisas desse mundo. Nós vamos ser abençoados neste mundo, vamos, mas ela não é primeiramente para as coisas desse mundo. Me desculpe se a tua expectativa é que Deus ele tenha uma obrigação com você e com a sua família. Primeiramente não é para esse mundo. Mas primeiramente aos nossos deveres, para depois os direitos. E aqui o povo ele estava o quê? Totalmente sem deveres e sem direito. Só que eu imagino o caos que aconteceu ali. Quando no momento em que o mundo começou a faltar. E repare que aqui José não estava no Egito para mandar alimento, não. Porque havia um propósito diferente. Nós não podemos pegar uma coisa como exemplo. Mas tal coisa lá no passado aconteceu. Só que hoje é outro propósito. Hoje é outro propósito. Repare, nós não podemos nos apegar em coisas que não condizem com o que está escrito. Porque nós devemos nos basear na palavra de Deus. Não é errado você até se informar. Só que você não pode dar prioridade primeiramente às coisas que não são de Deus. Repare que o povo chegou a um limite, mas havia um propósito. A palavra do Senhor diz que então Joel, o que ele faz? Primeiro ele chama todo o povo. Ele diz para o povo, olha, acordem, despertem. E depois ele diz, olha, vocês têm que acordar porque o animal já tá faltando alimento para ele. A terra já está seca, os lavradores não conseguem mais colher. As coisas estão acontecendo e só há uma solução. Você já parou para pensar nisso? Que vai chegar um momento da nossa vida que só vai existir uma solução. Que não vai ter para onde sair mais. E essa solução não é com dinheiro, não é com diploma, não é com status, não é com religião, não é com preconceitos. Essa solução ela só vem quando nós realmente abrimos o coração para ouvir a voz de Deus. Repare que Deus, ele não queria que aquele povo perecesse, mas ele queria que o povo se voltasse a ele. Você está entendendo o mistério da coisa? Tudo que está acontecendo, Deus não quer, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas Deus quer que todos se voltem a ele. Repare que Joel, então, ele diz aos sacerdotes, cingi e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros de altar, entra, passai vestidos de saco. Ou seja, no Velho Testamento ele se vestiu uma forma de protestar, no sentido de estar como se fosse luto, vamos dizer assim. Repare, ele chama e diz para eles, olha, vocês precisam fazer isso. Mas ele chama o povo para um propósito.
Ele diz assim, versículo 15: há aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O que Joel queria dizer com isso? Para que todo o povo se voltasse a Deus. Para que todo o povo se voltasse a Deus. Reparem no 14, ele diz assim: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vós e clamai ao Senhor. Havia um propósito, meu irmão. E isso que você está vivendo, eu não sei qual é o teu problema, há um propósito também. Deus está te chamando. Jesus está te chamando. Talvez você me diga, mas eu não precisava. Só que infelizmente Deus ele tem que agir de uma forma às vezes que machuca, que é difícil, para que nós venhamos nos voltar. Assim como naqueles dias de Joel anunciou ao povo: ei, todos vocês venham para a casa do Senhor. Todos vocês venham e se coloquem diante dele. Clamem a ele, porque ele quer cada um de vocês. Está entendendo por que tudo está acontecendo? Porque Deus, ele quer todos. E talvez chegou um ponto em que nós temos olhado para o nosso umbigo todos os dias, os nossos problemas todos os dias, mas não paramos para analisar aonde que eu encontro a saída. Aqui a palavra fala que a saída não estava em outro meio a não ser o quê? A voltarem e clamarem ao Senhor. Talvez é por isso que o teu problema hoje está acontecendo. Talvez Deus está dizendo para você: olha, infelizmente isso está acontecendo porque eu permiti, para que você se volte a mim. Porque filho, eu tenho algo melhor para te dar. Eu não tenho prazer de ver o teu sofrimento. Talvez você está passando uma situação, mas eu estou perdendo alguma coisa. Talvez Deus sabe como tratar na vida de cada um. Não te preocupa tanto com as coisas desse mundo. Esses dias eu falava com uma pessoa, eu dizia a ela: te preocupa em dizer para os teus filhos que se você não estiver aqui, eles devem seguir a palavra de Deus. Se preocupa em dizer para os teus irmãos, se preocupa em dizer para a tua família: olha, amanhã eu posso não estar aqui, mas vocês nunca esqueçam que eu sempre amei vocês. Se preocupe em dizer: olha, Deus tem um plano para a vida de vocês. Chegar no teu trabalho, se preocupe em dizer para as pessoas: olha, Deus ele é com você. Se preocupe com essas coisas um pouco. Era isso que Deus estava dizendo para Joel: olha, a situação é caótica, mas se voltem para mim, porque é eu que tenho o poder sobre todas as coisas. Eu tenho o poder sobre todas as coisas. Eu posso dizer uma coisa para você: se você estiver em Cristo, se nós viermos a falecer aqui, nós estamos na glória, irmão. Nós estamos na graça de Deus. Então te preocupa tanto com as coisas desse mundo, mas e com o posterior? Vivemos todos os dias fazendo planos, porque o ano que vem, porque... Para aí, meu irmão. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Talvez amanhã ela não vá existir. É difícil, é pesado, mas é uma verdade. Deus nos deu a oportunidade de respirar hoje. Amanhã eu não sei. Ah, mas que isso é pesado, mas é uma verdade. Porque a palavra diz que aquele que está em Cristo, ainda que morto, viverá. Então aquele que está em Cristo, ele não tem que se preocupar muito, não, com as coisas daqui. Ele tem que se preocupar em deixar semente. Ele tem que se preocupar em poder chegar lá e dizer: eu venci o bom combate, guardei a fé. Ele tem que descansar em poder olhar o seu filho e dizer: se um dia eu não estiver aqui, ele vai seguir a palavra de Deus. Ele tem que se preocupar em dizer: se eu não tiver, a minha mãe vai estar. Se eu não tiver, a minha filha vai estar adorando. É isso, meu irmão. Aí nos preocupamos com as coisas daqui, esquecemos que Deus está chamando o povo. É você mesmo que está escutando, é você que está aqui. Deus está te chamando. Deus está te chamando para que você se coloque debaixo das suas asas.
e creia na sua palavra. Porque um povo que não crê nas palavras de Deus, você ainda não tem ele como pai. Talvez você o conhece, mas não tem ele como pai. Porque quando nós temos um pai, nós temos tudo. Não te esqueça, quando você era criança, o teu pai ele sempre te livrou dos piores momentos. E com Deus não é diferente. Se você acreditava no teu pai, quando ele dizia: meu filho, se tu ficar aqui do lado, o pai te protege, nós estávamos seguros. Mas se você tiver esse mesmo pensamento hoje, na presença de Deus, você estará seguro. Você estará seguro, não te preocupa. Assim Deus ministra no meu coração: não te preocupa. Não te preocupa com as coisas que estão acontecendo. Mas primeiramente te preocupa a voltar para mim. Volta teu coração para mim. Volta a tua casa para mim. Volta a tua família para mim. Te preocupa em levantar um clamor. Te preocupa em buscar a minha presença. Te preocupa em entrar na tua casa e ser a luz lá no meio e dizer: Senhor, entra com providência, porque tu és Deus na minha vida. Te preocupa em pisar no teu trabalho e dizer: Senhor, abençoa, porque tu és Deus aqui nesse lugar. Te preocupa quando você passar por alguém e dizer: Senhor, repreende todo o mal para essa pessoa no vício, que o Senhor liberte e leve ela, Deus, para o seu caminho. É isso. Era isso que Joel estava fazendo ali. Joel estava preocupado com as pessoas. Deus estava dizendo para que eles retornassem para debaixo das suas asas. E nessa noite o Senhor, Ele nos chama para isso. Para isso. Se coloque nessa noite na presença de Deus. Assim como a palavra diz aqui: todos moradores da terra, congregai. Você está entendendo? Deus está chamando todo um povo. E você já parou para pensar se a vinda de Jesus não está próxima? Deus está chamando todo um povo ao arrependimento. Deus está chamando todo um povo com uma oportunidade única. E esse dia é hoje, meu irmão. Assim como o pastor falava, hoje é dia sim de perdoar. Hoje é dia de purificar as vestes. Hoje é dia de dizer: Senhor, toma conta lá onde a minha mão não alcança. Talvez eu tenha sido egoísta, Senhor, mas tem pessoas lá que precisam que tu vá de encontro à vida delas, Senhor. Talvez tem vizinhos teus que você não olha e Deus está querendo amá-los da mesma forma que nos amou. Talvez pessoas no teu emprego. Peça a Deus isso. Porque assim como Joel estava ministrando uma palavra para aquele povo, assim Deus fala aqui nesta noite. Havia um propósito de tudo aquilo acontecer. E hoje não é diferente, meu irmão. Existe um propósito. Porque a palavra diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ainda que digam: isso é guerra, isso é aquilo. Pode ser sim, porque o homem maquina o mal. Mas com a permissão de Deus. Tudo que acontece é permissão de Deus. Então nessa noite o Senhor, Ele te chama. Se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Nessa noite, não ore por você. Ore por pessoas que talvez você conheça que estão perdidas. Ore por pessoas que estão no vício. Pessoas que não têm força. E tudo isso está acontecendo, mas qual é a nossa missão? É para que todo o povo venha. Então nessa noite assim Deus te pede: se volte. Se volte. Se volte a Ele. Volte para os braços do Pai. Se coloque na presença do Senhor. E Deus suprirá tudo aquilo que você não tem encontrado em homens, em mulheres, em pessoas, em projetos seus. Quando a palavra diz que Ele tem a paz, a palavra diz que o Senhor Jesus dizia: a minha paz vos dou. E Ele disse mais aos discípulos: a casa que vocês entrarem, dai a paz. Se eles não aceitarem, bater as sandálias e saiam. Por que você insiste ainda em coisas que não é para você insistir? Por que você quer mudar algo que não está nos planos de Deus? Porque o Senhor, Ele tem a paz para você.
Talvez você me diga nessa noite: olha, eu tenho andado tão tribulado. Eu também tenho andado tribulado. Só que uma coisa eu tenho para dizer para você: a nossa paz está em Deus. A nossa paz está em Cristo. Se você não tiver, não existe outra saída, meu irmão. Ah, mas é a vacina, é isso, é aquilo. Abra os olhos, porque Jesus te ama. Jesus nos ama. E tudo o que está acontecendo é porque o Senhor, Ele quer chamar a atenção do seu povo. Ele não quer, não, que você e eu pereça. Mas talvez, pela dureza do coração, pelo um povo que olhou todo o tempo para essa terra, as coisas têm acontecido. Infelizmente é assim. Mas para Jesus ainda sempre vai ter tempo. Ele sempre vai estar esperando. Então, assim como nessa palavra, nessa noite, coloca os teus projetos, coloca a tua vida diante do altar e firma uma aliança com o Senhor. Independente desta terra, firme uma aliança com o Senhor. Não te preocupa com as coisas daqui, porque se você firmar uma aliança com o Senhor, automaticamente as coisas dessa terra serão acrescentadas. Mas primeiramente buscai o reino de Deus. Primeiramente buscai se firmar na presença do Senhor, na dependência do Senhor. Eu não estou falando de religião, não estou dizendo para você usar terno e gravata. Eu estou dizendo se firmar na dependência de Deus. É crer em Jesus Cristo como o único Salvador. É confessar Ele essa noite e dizer: Senhor, se eu ainda não falei, Tu és o único Salvador da minha vida. E eu entrego tudo, a minha casa, o meu trabalho, a minha vida, o meu deitar, o meu levantar nas Tuas mãos. E crer no que o Senhor tem. Então nessa noite que você e eu devemos tomar esse passo. Se volte, porque assim o Senhor nos quer. Ele nos quer debaixo das suas asas. Toda uma nação. Não é igrejas, é todos. Todos. Ele disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei. Todos. Independente. Todos. Então que você e eu viemos levar essa palavra a todos. Que venhamos ser luz no meio de todos. Que venhamos ser o sal no meio de todos. Porque é isso que o Senhor quer. Que a sua palavra reflita lá, aonde está precisando ser anunciado. Não se preocupe não muito com as coisas desta terra, porque dessa Ele vai cuidar. Mas primeiramente busca as do céu. Amém? Aplauda o Senhor, amém? Então nessa noite eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem um chamado, Ele fez um chamado a todos. Também agradecer na live, o pessoal que está acompanhando. Você que quiser colaborar, você que quiser compartilhar essa mensagem, você quiser fazer uma doação, ação social da igreja, arrecadação de alimentos, está aí o número do telefone, aparecendo aí, está aí também o aplicativo, o número do pastor Paulo está ali. Você que quiser colaborar, quiser doar, faça, porque você não está fazendo para mim, não está fazendo para a igreja, você está fazendo para alguém. Todo alimento que é arrecadado é doado. Então, você que quiser abençoar alguém, abençoe, que eu tenho certeza que você estará plantando para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Que essa palavra entre na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Quero que você coloque as mãos no teu coração.